E aí, gente boa, como é que vocês estão? Tô aqui para trazer mais uma resenha, uma breve resenha. Dessa vez vai ser sobre o romance, né, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu tô lendo esse daqui no momento, eu não tô com o livro em mãos, desculpa, eu peguei ele emprestado para ler. Na verdade eu li ele em PDF, depois eu peguei emprestado. Eu tô lendo esse aqui no momento, ó. Alexandre e outros... Alexandre? Isso mesmo. Alexandre e outros heróis do mesmo autor, Graciliano Ramos. Um autor que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, vamos para a resenha. Esse livro foi escrito em 1938. Ele é composto por 13 contos que conta a história de uma família de retirantes sertanejos do Nordeste que fogem da seca do sertão nordestino e convivem diariamente com a pobreza e tentam sobreviver no meio desse sertão nordestino. A família é composta pelo pai, o Fabiano, que é um vaqueiro que trabalha na roça lá. É composto pela mãe, a Sinhá Vitória, os dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, e sim, os nomes deles são esses, eles não têm nomes, eles são chamados de filho mais velho e filho mais novo. E é composto ainda pela cachorrinha Baleia, a cadelinha Baleia. Essa cadela, na verdade, é uma grande ironia que o Graciliano utilizou, chamando ela de Baleia, sendo que no livro ela é muito magra, e Baleia foi uma espécie de trocadilho que ele fez com o nome dela. Esse livro faz parte da segunda geração do modernismo, a minha escola literária preferida, que tem Jorge Amado, Graciliano Ramos e outros autores que eu gosto e tenho uma admiração muito grande. Então, é da escola da segunda geração modernista que tem um cunho mais social, que traz uma literatura mais engajada e preocupada com os problemas sociais do Brasil. E é sobre isso que esse livro fala. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões, como uma resenha, tem que falar o que eu acho, né? Bom, vou falar um pouco das minhas impressões que eu tive na minha primeira leitura do Graciliano Ramos, que foi este livro. A minha primeira dificuldade com a leitura de Vidas Secas foi a linguagem que é um pouco arcaica, da década de 30, e a questão dos regionalismos também, né, que Graciliano tem muito dessa coisa de regionalismo. Essa foi a minha primeira dificuldade. Várias vezes eu tive que recorrer ao dicionário, ao Google, né, o tio Google, para pesquisar palavras para eu conseguir compreender a mensagem que o texto queria me passar. O que Graciliano quis me passar ao escrever esse livro. Eu gostei muito da análise psicológica, né? O Graciliano Ramos é conhecido pelo neorrealismo, que assim como Machado de Assis, o Graciliano faz uma análise psicológica das personagens. Eu gostei muito da análise psicológica em cima do Fabiano, em cima de todos os personagens, assim, a Vitória, principalmente do Fabiano. Tanto também dos filhos, né, do filho mais novo, do filho mais velho, o filho mais velho querendo saber o que significava inferno, né, que ele toma uma porrada da mãe dele, né, porque ele queria saber o que era inferno, mandou a mãe dele pro inferno e ele não sabia o que era. Falando em Sinhá Vitória, eu convivo com uma Sinhá Vitória dentro de casa, que é um pouco ignorante às vezes, né, que é a minha mãe. Só uma brincadeira aqui, tá? Na parte que o filho mais velho pergunta pra Sinhá Vitória o que é inferno, mãe, ela responde com ignorância, eu lembrei se é a minha mãe. Às vezes minha mãe me responde com ignorância, pergunta algumas coisas, ela responde com ignorância. Minha mãe se assemelha um pouquinho com a Sinhá Vitória. Eu achei interessante também que esse livro aborda a questão da exploração, que o Fabiano ele trabalha para um cara que explora ele. O Fabiano é muito ignorante, né? Vamos dizer assim, ele é um homem sertanejo, pobre, ele não teve estudo. Ele é muito ignorante. E ele sabe que ele está sendo explorado e roubado, tendo seu salário roubado, vamos dizer assim, pagando uma merreca para ele, pelo dono da fazenda que ele trabalha. E é muito interessante essa questão da exploração que é abordada no livro, da relação entre o trabalhador e o seu patrão, que é muito presente, né, que o Graciliano Ramos era comunista. Isso é muito presente também na obra de São Bernardo, né? Só que aqui em Vidas Secas, o foco é no oprimido, no trabalhador rural da roça. Lá em São Bernardo, não. É na visão do capitalista, vamos dizer assim. Não menos importante, e é uma parte que me tocou, e é uma característica que o Graciliano faz nas obras dele geralmente, é a morte da cadelinha Baleia. Putz, dei um spoiler, mas spoiler de clássico, existe ou não? Fica a pergunta aí pra vocês responderem nos comentários. A morte da cachorrinha Baleia é muito triste, porque o Graciliano faz uma coisa muito interessante. Ele animaliza o ser humano, quando ele fala, por exemplo, o Fabiano rosnou para o seu filho, por exemplo. O Fabiano rosnou. Ele utiliza muito dessa técnica de animalizar o ser humano, zoomorfização, se eu não me engano esse é o nome, e ele humaniza os animais. Tanto que a morte da cadela Baleia é muito triste, é trágico e triste demais, porque ela é humanizada, ela tem os sonhos dela, faz até uma análise psicológica em cima da cadelinha, porque eu achei muito interessante, um ponto positivo para a obra. Inclusive, o tema da redação do Enem foi em torno da invisibilidade das pessoas, RG, certidão de nascimento, entre essas coisas. Eu fiz uma analogia com Vidas Secas.
eu utilizei o filho mais velho e o filho mais novo, que não tem nome, como repertório na redação, que eu achei uma sacada muito boa de minha parte. E se eu recomendo a obra, eu recomendo demais. Se você for ler, talvez você não esteja acostumado a ler literatura. Não que eu esteja acostumado, eu estou começando no mundo da literatura brasileira. Mas é aquele negócio, a primeira barreira que você vai ter que transpor vai ser a linguagem, que eu achei um pouco complexa. Mas tirando isso, o livro é bem escrito. Achei uma história muito boa, uma crítica social muito bacana que ele faz, né? Do homem sertanejo, da pobreza, da seca no Nordeste. E falou, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer talvez mais uma resenha, talvez de Memórias do Cárcere, que eu li também, do Graciliano Ramos.